Bom dia a todos, Bom bem-vindos dia. a mais um Restart Me Talk, onde hoje a gente tem aqui a honra de ter o Mariano, que vai falar da Terra. E depois a gente vai fazer um debate aqui, vamos fazer uma troca de ideias aí sobre essa ideia. Por favor, Mariano, se apresente. Tá, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu sou economista, 54 anos, e agora estou nesse desafio de fazer a Terra. Já tive outras empresas, já tive um evento de educação financeira que se chamava Expo Money, mas já vendi para a Globo, depois voltei a trabalhar com meu pai no mercado financeiro e vendi a corretora do meu pai agora no final do ano, e aí estou nesse desafio da Terra. E aí, o Rolim, eu resolvi fazer uma pequena introdução, né? Como é que eu cheguei na Terra? Eu acho que é interessante para as pessoas entenderem, né? Você era do mercado financeiro e foi para um negócio que chama Negócios pelo Clima, né? A troco do quê e por quê, né? Então, eu acho que é bem rapidinho, eu vou fazer só uma Por evolução, favor. assim, para a gente entender por que eu cheguei aí, tá? Então, vamos lá. O índice é como tudo começou, depois eu vou falar o segundo passo, como é que nasceu a empresa, as unidades de negócio hoje da empresa e os exemplos aí de investimentos que a gente fez. Como tudo começou, né? Eu, na época, entre 1980 e 2000, eu com a minha família, meu pai, nós tínhamos uma fazenda no Mato Grosso e criávamos gado, então fomos bons desmatadores aí da floresta amazônica, né? Claro, tudo dentro da lei, né? Na época era 50% que você podia desmatar, mas fomos desmatadores. Então, tudo que hoje eu luto contra, eu fui nessa época. Atualmente, minha mãe mora em Colina, que é perto de Barretos, aqui no estado de São Paulo, e o que eu percebi nos últimos 10 anos, uma mudança climática gigantesca, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente realmente está vendo que um dia vai virar deserto. Espero que não, mas a expectativa é que vire, né? A chuva em São Paulo, todo ano era de 1.900 milímetros por ano, ultimamente tem sido de 900 milímetros. Uma coisa horrível, né? Os rios que tinham na fazenda, tinham rios lá de 5 metros de largura, hoje esses rios têm 1 metro de largura, né? Então, isso começou a entrar na minha cabeça e falar, caramba, realmente esse negócio de mudança climática é um problema, né? Temos que fazer alguma coisa para mudar. E aí veio uma ideia logo depois que eu vendi a corretora, veio a ideia de comprar uma fazenda no Pará. Eu vi que o estado do Pará é um estado ainda que chove muito, chove 3.000 milímetros por ano, e fazer um manejo florestal dessa floresta, né? E para ganhar dinheiro também vender os créditos de carbono, que está todo mundo aí falando, não, vende crédito de carbono, que dá um dinheirão, tá. Mas o que aconteceu? Eu fui a fundo nesse negócio e percebi que isso não dá dinheiro, né? Esse é um grande problema hoje para você preservar a floresta, é porque se você fizer isso, esse negócio de comprar uma fazenda, fazer um manejo florestal e vender crédito de carbono, não dá dinheiro, né? E como é que a gente vai resolver isso, né? Porque a gente acha que é só dando dinheiro que o pessoal vai preservar, né? Pensei, inclusive, em montar um fundo para comprar fazendas e tal, mas eu falei, o que adianta eu montar um fundo se esse negócio não dá dinheiro? Não adianta eu montar esse fundo, né? Então, o, o que veio na minha cabeça foi isso, né? Que somente através da rentabilidade dos ativos é que vai ter solução para a preservação da floresta, e não só para a floresta, de todos os biomas brasileiros. Ou seja, se der dinheiro, a pessoa compra uma fazenda e preserva. Se não der dinheiro, ela compra uma fazenda e planta soja, né? Simples assim, né? Então, qual foi o segundo passo, né? O que fazer, então, né? Eu
encontrei a Júlia, que era de uma empresa chamada Flora, que cuidava dessa parte de reflorestamento, de regeneração, etc., e pedi uma consultoria para ela. Ela é de Garopaba, né? Ela tinha uma sócia, e elas fizeram uma consultoria de uns 3 meses comigo e com os meus sócios, para ver o que eu poderia fazer para ajudar o planeta, né? E aí, nessa consultoria, a gente descobriu que somente através da tecnologia, né, e a tecnologia disruptiva, ou seja, uma coisa muito diferente, queríamos fazer projetos que passassem a concorrer com a agricultura e outras formas de exploração da terra, né? Então, isso ficou muito... assim, foi legal, foi um processo que demorou uns 3, 4 meses para a gente chegar a essa conclusão, né? Só através da tecnologia que a gente vai mudar o mundo e conseguir lutar contra essa devastação da floresta, e não só isso, mas devastação de outros biomas brasileiros. E aí nós resolvemos fazer uma viagem de exploração para a Amazônia. Nós ficamos lá um mês na Amazônia, fomos para o Pará, fomos para Alter do Chão, fomos para Manaus, fui para algumas fazendas no estado do Pará, para entender um pouquinho, na ponta, né, o que a gente podia fazer. Infelizmente, a gente percebeu que empreendedor para o lado de lá não existe, né? Educação, infelizmente, na região norte é muito ruim. Apesar de ter, não sei se vocês sabem, né, mas o estado, a cidade de Belém, tem uma grande faculdade, que é a Federal do Pará, que é a maior faculdade do Brasil em número de alunos. É uma coisa incrível, né? Estive na faculdade, visitei todos os prédios, mas o nível de educação lá, infelizmente, é muito baixo, né? Então, infelizmente, tem poucos empreendedores e poucas empresas saem de lá, né? O que a gente tem aqui na região sul-sudeste nem se compara ao que temos lá, né? E aí, nós resolvemos, nasceu a Terra, né? Eu acabei me associando à Júlia, que era a Flora. Então, hoje nós somos 3 sócios, eu, a Júlia e o Humberto Matsuda, cada um com a sua experiência, né? A Júlia com essa experiência, a Júlia foi CEO do Sistema B aqui no Brasil, logo que o Sistema B começou. Eu venho do mercado financeiro e o Humberto Matsuda vem do mercado de Venture Capital. Então, a gente acha que somando aí dá um bom caldo, né? E a gente resolveu fazer 3 unidades de negócio nessa empresa, né? A primeira unidade de negócio é a parte educacional, né? Que falta, como disse para vocês, a educação lá na região norte é muito precária, né? A outra parte é de investimento e a outra consultoria. Então, vamos falar um pouquinho de cada um, né? Na parte educacional, a gente está lançando uma escola de negócios pelo clima, né? Vai ser uma rede de conhecimento para ajudar essas pessoas a empreenderem, para ajudar não só essas pessoas a empreenderem pelo clima, mas ajudar essas pessoas a pensarem em empreender, né? Ajudar realmente na base, de todas as maneiras possíveis aí para essa pessoa entender que dá para empreender na floresta, dá para empreender no cerrado, dá para empreender saindo aqui do eixo região sul, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, começamos, né, recentemente, a gente lançou alguns cursos agora faz uns 15 dias, e a gente vai começar a lançar vários fundos com conteúdo próprio e de terceiros, né? No fundo, nós vamos ser grandes curadores, porque a gente tem algum conhecimento, que vem muito da Júlia, né, a minha sócia, mas o maior conhecimento vem de terceiros, né, que estão espalhados por aí, e a gente vai trazer esse conhecimento numa plataforma única. São cursos gratuitos e pagos, né? A gente entende, e isso eu vem da minha história lá da Expo Money, que muita coisa tem que ser gratuita, porque essas pessoas estão no começo, né? Estão pensando em empreender, mas ainda não empreendem, então tem que ser muita coisa gratuita. Ou seja, precisamos empoderar as pessoas com novas perspectivas, insights, expandir a sua consciência, e só assim seremos capazes de criar empresas disruptivas e de tecnologia.
A outra parte é a parte dos investimentos, né? Nós estamos selecionando e ajudando a construir novas empresas. O problema é que selecionar, tem muito pouca coisa para selecionar. Então, a gente está buscando empresas em outros países, em Israel, principalmente, que tem a parte de agricultura, que pode nos ajudar, e selecionando algumas agritechs, né, que podem ter essa perspectiva de investir em outros setores sem ser o setor de soja, de cana, que eles estão acostumados a investir, né? E estamos atrás de empresas disruptivas com esse uso da tecnologia, né? Precisamos mobilizar capital, recursos intelectuais e facilitar o acesso a iniciativas nacionais e globais a fim de desenvolver soluções para os desafios climáticos. E a última parte, que é a parte de consultoria, a gente quer ajudar empreendedores, empresas, fundos de investimento em projetos com o intuito de buscar e desenvolver essas novas tecnologias. E agora eu queria dar alguns exemplos de alguns projetos que nós fizemos, já vem fazendo há um tempo e estamos fazendo agora com a empresa, né? O primeiro projeto é a Bagavan. Bagavan é uma empresa de kombucha, né, que a Júlia já investia antes de eu ficar sócio dela, e a gente trouxe essa empresa para dentro. Ela ajuda a preservar a Mata Atlântica, porque ela só compra produtos da Mata Atlântica e tal. Mas, infelizmente, não é o tipo de empresa que realmente a gente está buscando, não é o tipo de empresa que realmente vai ajudar a solucionar o problema de mudança climática. Vai ajudar muito pouco, né? Não na velocidade que a gente precisa. Mas está sendo um aprendizado, está sendo interessante e está indo bem, essa empresa de kombucha. Depois temos a Água na Caixa, que eu já invisto há 2 anos, tem aqui a Água na Caixa, que é uma... O que é? Né? É só, na verdade, é uma embalagem diferente, né? Uma embalagem de Tetra Pak, é diferente da de plástico, que demora não sei quantos anos para se decompor na natureza, né? E essa caixa de papel, né? De papelão, e ela incentiva muito a reutilização da caixa, né? Então, realmente está preocupado com o planeta, mas também não é uma empresa disruptiva que a gente está atrás, né? Que usa muita tecnologia, ela não usa tanta tecnologia assim, né? Então, não é também uma empresa que a gente está buscando. E agora a gente está num projeto, né, que está, inclusive, essa semana a gente está começando a vender esse projeto, então é bem interessante a gente conversar, que é a Amazônia Food Lab, chama Ecuia, é uma cuia, né? Uma cuia, vocês devem saber o que é, e o Ecuia é de empreender, né? Empreender com cuia, né? Nós somos sócios do IDESAN, que é o Instituto de Desenvolvimento da Amazônia, que é um pessoal que está há muito tempo na Amazônia, mais de 18 anos. Eles conhecem muito bem todos os fornecedores e ribeirinhos de uma região da Amazônia. Tem mais de 250 ribeirinhos e fornecedores que eles conhecem. E o que eles entenderam? Né? Eles entenderam que esse pessoal, eles produzem lá o açaí, o pirarucu, outros tipos de fruta, né? Mas eles não sabem embalar, não sabem, só vendem isso in natura, porque não sabem fazer pó desse negócio para exportar, para vender. Ou seja, eles não usam tecnologia nenhuma para mudar esses produtos. E a gente, com esse espaço que a gente vai ter em Manaus, a gente vai ajudar esse pessoal a fazer isso virar produto, a fazer isso virar, por exemplo, eu não sei se você... Aqui só tem homens na plateia, Rolim? Só temos homens? Temos mulheres? Não, tudo bem, fica tranquilo. Temos mulheres, sim, Não, sim. fica tranquilo. Recentemente eu tive no Peru, e eu não sei se vocês sabem, está muito na moda um pozinho que chama maca peruana, que é muito bom tanto para homens quanto para mulheres, né? A maca peruana preta é para homens e a maca peruana vermelha é para mulheres, aumentaram o apetite sexual, né?
E aí eu perguntei para o pessoal da Amazônia, do IDESAN, né, se existe alguma coisa parecida na nossa Amazônia aqui. Porque essa maca peruana é da Amazônia peruana. Eles falaram, existe sim. Eu falei, por que nós não vendemos isso em São Paulo? Né? Se existe uma maca brasileira, né? Por que nós não transformamos isso em produto, em cápsulas, com marketing, não sei o quê? Não tem ninguém que faça isso. Né? Então, por exemplo, uma das ideias desse Amazônia Food Lab é fazer isso, é pegar essa maca brasileira, inventar um nome para ela, bonito que seja, para concorrer com a maca peruana, né? Porque está vendendo muito. Não sei na sua região, Rolim, mas aqui em São Paulo é uma febre, né? Todas as farmácias têm, está vendendo demais, só que é um negócio do Peru em vez de ser um negócio brasileiro, né? Então, um dos intuitos é esse. Mas não só isso. Inventar novos, por exemplo, novos leites, novas bebidas, novas comidas, o que for, né? A gente vai fazer esse Food Lab vai ter diversas máquinas centrífugas e etc, que eu não consigo falar aqui, que eu não sou especialista, mas eu contratei uma pessoa que é especialista nisso, para a gente tocar esse Amazônia Food Lab. E essa semana a gente está em busca de patrocínios para esse espaço, que vai ser um espaço de uns 600 metros quadrados lá em Manaus. Vai ser uma coisa bem interessante. Aí, no futuro, quando eu tiver mais fotos aí, e se realmente a gente conseguir vender esse projeto, eu mando para o Rolim e ele manda para vocês aí, para vocês acompanharem. E é isso. Um negócio bem resumido aí para a gente bater um papo, Rolim. Só uma introdução aí. Muito bom. Antes de mais nada, parabéns aí pela sua iniciativa, né? Realmente é uma pivotada na vida, né? Você tem outro tanto de vida que você já teve aí pela frente para causar aí um impacto diferente, né, daquilo que você já fez na primeira metade, né? Bem interessante e vamos lá, vamos abrir aí para cada um se apresentar também e fazer o seu comentário. Quem quer começar? Vamos começar aqui. Bom dia, sou a Ruth. Bom dia. Trabalho aqui na área de diversidade, parte de ESG, diversidade com pessoas, enfim, na indústria e presto algumas consultorias. E achei curioso quando você falou sobre a questão da neutralização de carbono não ser rentável, né? Visto que é um mercado que tem crescido muito e várias outras pessoas dizendo o contrário. Assim, queria entender um pouquinho mais a tua percepção sobre isso. Então, exatamente isso, Ruth, que a gente quer, com esses cursos, com essas palestras que a gente vai deixar no nosso site, a gente quer desmistificar isso, né? Infelizmente, não é rentável. Então, o pessoal do clima, né, tem um problema grave, que é um pessoal do mercado financeiro tinha uns 20 anos atrás, né? E no ano 2000, a gente percebeu que o pessoal do mercado financeiro só conversava entre eles, né? Então, a gente falava, não, precisa mudar isso, mas a gente só falava com a gente, né? E existiam, né, 80 mil investidores na Bolsa no ano 2002, né? Um número que eu nunca vou esquecer. Eu falei, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso, né? E hoje existem 5 mil investidores na Bolsa, né? Então, a gente cresceu aí de 2002 a 2022 de 80 mil para 5 milhões, né, de pessoas. Mas como? Dando educação e falando a verdade, né? E mostrando para as pessoas não serem enganadas, né? Infelizmente, hoje, se você vai aplicar seu dinheiro e vai no banco, ainda tem muito gerente de banco que quer te enganar porque quer fazer as coisas para o banco, né? E fala muita besteira para você, né? E se você não entende muito do mercado, você cai na besteira do banco. E é isso que a gente quer fazer também no mercado de carbono, no mercado climático. A gente tem que tirar as mentiras, né? Por exemplo, tem uma mentira que é uma coisa louca, né? Apesar de ser gravado, eu vou falar, viu, Rony? Que é uma coisa importante. Todo mundo fala, não, porque a Amazônia, estão queimando a floresta amazônica todo ano. Estão mesmo, né? Mas grande parte daquilo que a gente fala que está queimando não é mais floresta, já é pasto, né?
Isso eu sei porque eu tinha uma fazenda na Amazônia, né, no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, quase no Pará, e todo ano a gente queimava, todo ano não, mas ano sim, ano não, a gente queimava o pasto para limpar o pasto, porque eram pastos muito grandes, não dava para limpar, você tinha que queimar o pasto para limpar. Isso ainda o pessoal usa muito. Então, não é, se a gente pegar todo ano, aquilo que falam que queimaram a Amazônia já tinha sumido. É uma conta simples. Se você somar todo ano, toda a área que a gente fala que está sendo queimada, a Amazônia já tinha sumido, né? E não. Por que não? Porque aquela área ela é queimada a cada 2 anos. Porque, infelizmente, já desmataram, ela virou pasto, e a cada 2 anos você queima a mesma área, não várias áreas, né? Mas o que o pessoal do clima fala? Que está desmatando exatamente para gerar esse sentimento de desespero ruim para a gente lutar contra o desmatamento, né? E é bom que isso aconteça, né? Mas a gente tem que deixar as coisas certinhas. E no caso do carbono, infelizmente, ainda não é rentável. O que é rentável, Ruth? Você tem uma fazenda lá, você não quer mexer na fazenda e você quer, para ajudar a pagar as despesas da fazenda, você vai lá e faz um projeto, que não é barato, um projeto de crédito de carbono, e vende os créditos de carbono. Então, para uma pessoa que não está comparando isso com desmatar e plantar soja ou criar gado, é uma boa coisa. Mas, se você colocar no papel, infelizmente, se você tiver dinheiro para investir, para desmatar, que é uma coisa cara desmatar, né? Se você colocar no papel, quer desmatar e criar gado ou soja, infelizmente ainda vale a pena você desmatar para plantar soja e criar gado, né? Então, é um processo, eu acredito muito no crédito de carbono, acho que vai ser uma solução disruptiva mesmo, com o uso de tecnologia, vai ser uma solução, mas não é só ela a solução. A gente tem que ter outras soluções. Por exemplo, uma solução que eu sempre falo, né? Uma solução de reflorestamento, né? Hoje, quando você planta um ipê demora 20 anos para crescer. Será que a gente não pode investir numa tecnologia que faça o ipê demorar 10 anos para crescer? Isso vai ajudar muito, né? Isso vai ajudar no crédito de carbono, né? Porque o crédito de carbono ele leva em conta que ela demora 20 anos para crescer. Se eu demorar 10 anos, o seu crédito de carbono, você vai multiplicar esse seu crédito de carbono pelo tempo de vida dessa árvore. Nós fizemos isso com o eucalipto, né? O eucalipto, antigamente, demorava 12 anos para crescer. Hoje, em 6 anos, você corta o eucalipto, né? Então, a gente investiu em muita tecnologia, né? As empresas investiram e fizeram com que o eucalipto diminuísse esse tempo, né? Então, um dos exemplos, por exemplo, seria isso, né? De a gente acelerar esse crédito de carbono, ou outra coisa, né? Existe uma expectativa que o crédito de carbono no futuro valha mais. Se ele valer mais dinheiro, aí pode ser que seja rentável. Mas hoje, no preço que está, ainda não vale. E tem um outro problema no crédito de carbono, né? O crédito de carbono ainda é um setor que não é totalmente regulado, né? Tem muita gente trabalhando para que seja regulado, que seja obrigatório e etc., que as empresas sejam obrigadas a comprar, né? Hoje elas compram se ela quiser, né? Se for um negócio regulado e obrigatório, eu tenho certeza que vai ser uma solução, mas ainda não é, infelizmente. Espero ter respondido aí a sua pergunta. Vamos lá. Quem que é o próximo a se apresentar? Vai lá, Guilherme. Olá, Mariano, tudo bem? Eu sou o Guilherme, eu trabalho com tecnologia, até mais na área de desenvolvimento de aplicações e soluções. Eu coloquei aqui no chat da nossa conversa uma reportagem sobre plantar água, né, que é baseada em reflorestamento e é baseada em algumas ressignificações de utilização da terra. Eu sei que existe um projeto no Estado brasileiro que protege nascentes. Então,
De repente, isso é uma coisa... Se você tiver uma terra que é remunerada por proteger nascente ou para recuperar rio, você tem um projeto interessante, tanto quanto produzir alimentos. Inclusive, essa reportagem do Globo fala de uma área de recuperação que hoje está produzindo frutas. Então, Eu conheço, o Ernest eu conheço. Exato. Então, acho que esse é um cara interessante para você conversar com ele. Né? A reportagem, acho que é de 2001. E é um cara interessante. E, de repente... E outra coisa, né? Hoje você precisa de terra também para energia alternativa, uma maneira de você ressignificar algumas coisas. Né? Então, locais brasileiros que você tem condição de vento ou bem insolados, você pode trabalhar com uma parte daquele terreno produzindo energia e abastecendo energia para aquela área rural. Dessa forma, você evita tanto desmatamento, né? E consegue trabalhar com alguma coisa para recuperar esses rios. São coisas que você avalia dentro do teu projeto? Então, na realidade, eu não conheço o Ernest, mas ele é muito conhecido. Eu contratei um dos discípulos dele, eu contratei para dar consultoria para essa fazenda que eu tenho lá em Colina, no estado de São Paulo, né? Porque o que eu fiz? Né? Eu tinha uma área de eucalipto e eu percebi que esse eucalipto ele secou uma nascente que nós tínhamos lá nessa área. O que eu fiz? Eu cortei todos os eucaliptos e falei, eu vou fazer uma área, como o Ernest fez, né, uma área de... Vou reflorestar, né, como uma agrofloresta. Aí contratei esse cara, que não foi barato, né, e reflorestei. Já faz 2 anos que eu fiz isso, né? As mudinhas, infelizmente, ainda estão pequenas, mas estão indo bem. O problema, Guilherme, é que custou muito caro, né? Eu reflorestei 4 alqueires, 4 alqueires dá uns 6 hectares, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, uns 60 mil metros quadrados, né? E eu gastei R$ 30.000, né? Muito mais caro do que se eu plantasse, por exemplo, seringueira. Aqui nessa área nós temos, uma área ao lado, nós temos seringueira. Monocultura também, mas menos ruim que eucalipto, né? O eucalipto é uma coisa horrível, né? Ele chupa uma água da terra horrível, né? A seringueira não chupa essa água tanto, ela tem mais folhas, tal, é um negócio afeta menos o meio ambiente. Mas é uma coisa muito difícil. Eu tive recentemente numa outra área de um outro discípulo, faz 10 dias que eu tive aqui perto de São Paulo, no outro discípulo do Ernest, mas é uma área de 1 hectare, né? Que o cara mora lá, por que dá certo o Ernest dá certo? Porque ele mora lá já, não sei, há 20 anos, e ele todo dia vai lá, planta... Como é que funciona a agrofloresta, né? Você planta várias plantas no mesmo lugar, com idades diferentes e alturas diferentes, que uma vai ajudando a outra a se desenvolver, né? Então, por exemplo, o Ernest, ele planta café, mas café é sombreado com banana, sombreado com uma outra coisa, né? E aí ele vende esse café num preço super, hiper caro, né? Porque para a Europa, diretamente para a Europa, porque eles sabem que é na agrofloresta e tal, então ele ganha um dinheiro para ele. Mas é ele que põe a mão na massa, né? O grande desafio hoje desses projetos é escalar, né? Ninguém consegue plantar isso em 50 hectares, 1.000 hectares, né? Então, com certeza eu estou olhando isso e me toca, né? Você vê que a primeira empresa que eu investi foi uma empresa de água, né? Porque a água realmente vai acabar, senão a gente não vai ter água para os meus filhos, meus netos tomarem aqui, então com certeza a gente tem que refazer isso. Mas também tem um problema de tecnologia, né? Ele não usa tecnologia porque não existe tecnologia. O Ernest, ele usa o quê? Uma serra, um negócio para carpir, não tem trator especializado, não tem maquinário especializado, não tem nada especializado ainda para a gente escalar esse negócio. Então, ficam
regiões muito pequenininhas, né? E não adianta, a gente não vai solucionar o problema do Brasil e do mundo, que tem que ser um negócio muito rápido, né? Porque a gente degradou por muito tempo e só percebeu recentemente que a gente tem que preservar, né? Então, assim, o cara, realmente, esse Ernest é um cara excepcional, não é brasileiro, né? Veio com essa ideia de fora, mora há muito tempo no Brasil, está fazendo um projeto belíssimo, é lindo lá o espaço dele, eu já vi por filme, por foto, nunca fui pessoalmente, mas a gente precisa escalar esse negócio. Então, uma das coisas que a gente está pensando é investir em empresas que consigam escalar em algumas, ajudar o Ernest, ajudar esses discípulos a escalar esse modelo. Tá? Mas Israel também tem tecnologia interessante, né? Em quebra de desertificação, e você pode fazer uma joint venture com alguma e trazer para cá, de repente, né? Não, e a Vale, ela tem, na área florestal, diversos estudos de aceleração de crescimento de árvore, tá? Eu sei que eu conheço um engenheiro florestal que trabalha na Vale, e eles fizeram vários estudos na base de reflorestamento de aceleração de crescimento. De repente, é uma coisa que você também pode procurar junto à Vale. Isso você deu uma boa ideia, boa ideia. Eu não sabia que a Vale tinha esse projeto. A Vale tem em Imperatriz um laboratório, tá, que é justamente de aceleração de mudas, essas coisas todas. Eles trabalham com enxertos. Eu acho que, inclusive, a Vale tem um fundo de regeneração da Amazônia de mais de 1 bilhão, Mariano. Então, acho que é uma boa aproximação. Isso eu já me aproximei deles, inclusive através do IDESAN. O IDESAN recebe dinheiro desse fundo da Vale. Mas eu não sabia que tinha esse projeto, a Imperatriz, eu vou dar uma olhada com eles. Eles têm lá um dos orgulhos desse meu amigo foi que ele acelerou, não vou me lembrar a espécie, mas era o orgulho dele. Imagina, eu consegui cortar em 10 anos, então quem plantou está vendo a árvore frutificar. Então, já que essa ideia do carbono de aceleração, a Vale já tem uma tecnologia, já tem pelo menos um estudo encaminhado que pode lhe ajudar no teu intento aí. Com esse fundo, então, é um bom parceiro, né? Até que você está procurando esse pessoal para fazer a parte da comida, né? É interessante. A gente mesmo tinha aqui um pessoal interessante que usava banana. Lembra, o Rolim? Tinha uma startup nossa aqui que trabalhou com banana, que tinha uma biodigestão também, que são pessoas interessantes. Usava o resíduo da banana, né? O resíduo da plantação da banana, né? Que ela gera, acho que 3 vezes mais resíduo do que fruta, né? A banana. Você tem que cortar o pseudocaule, etc. Isso não é utilizado, né? É uma coisa interessante. Vou te colocar também em contato com esse pessoal aí, porque esse pessoal desenvolveu tecnologia, viu? Tem uma tecnologia aí de processamento e transformação desse resíduo em papel, em até energético. Eles têm uma biodigestão, ele tem um trabalho lá de biodigestão do resíduo, e eles também fazem papel de banana, que eles estavam querendo penetrar com o mercado, justamente por papel de banana ser biodegradável. Entendeu? Já que você está trabalhando com caixas de papel, hoje você tem até vinho em caixa, cara, que seria uma coisa que você pode consorciar, né, que seria interessante, né? Então, fazer com que a propriedade dê dinheiro sem ter que desmatar é basicamente plantação de fruta, né? Alimento e gerar água. O mundo precisa de água limpa, entendeu? Então, parabéns aí pela sua mudança de expectativa. Não, obrigado. Desculpa, Eduardo, só um segundinho, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem uma outra coisa que até vai na linha também do que a Ruth falou. Também já está começando a existir o crédito de água, né? Como o crédito de carbono, né? Estão emitindo crédito de carbono, também estão começando a emitir créditos de água, que também é uma coisa muito interessante, né? Não tem o marketing ainda do carbono, mas assim é muito interessante para a gente, para a nossa vida.
Tá, desculpa. Ô, Magliano, prazer em conhecê-lo. Sou Eduardo Gaiotto, trabalho com marketing e eventos esportivos. Eu acho que a gente passou perto em alguma época da vida. A sua empresa foi comprada pela Geo Eventos, não foi? Lá atrás? Exatamente, Exato, Eduardo. né? Exatamente, eu me lembro dessa, isso foi em 2010, 12, 13, alguma coisa assim. Eu 2012. trabalhava lá com eles. Você trabalhava na Geo? Trabalhava para a Geo, né? A Geo fez um futebol run lá com vários times e a gente que organizava para eles as corridas, né? Legal. E parabéns por esse perfil seu inovador, né? Quer dizer, você lá atrás começou a falar de dinheiro quando pouca gente falava e agora está falando aí de crédito de carbono quando pouca gente está falando aí. Muito bacana. E Obrigado. Colina, lugar da sua fazenda lá, tem esporte também, não tem times de polo a cavalo lá? Não tem uma tradição lá perto? Tem, a minha família, a família Junqueira, tem a tradição de jogar polo lá, a região toda. Sim, já tive algum amigo Junqueira, não estou lembrando o nome dele aqui, que o pai dele também tinha uma corretora de valores, alguma coisa assim, já faz algum tempo que eu não vejo. Mas legal, bacana. Me fala, Magliano, assim, achei tudo muito legal que você falou, da Food Tech também, Food Tech, né, que você falou. E agora, eu não sei se eu perdi alguma coisa, né? A gente sabe que a água é finita, né? Mesmo que a gente venha usar a água dos oceanos, né, desalinizar e tudo mais, que os processos venham a ficar baratos, a água ainda assim é finita, né? Eu perdi alguma coisa no teu projeto. Você falou alguma coisa de água, de proteção da água? Você falou do rio, que eu me lembro, mas não entendi se tem um projeto relacionado à água também. Não. O único projeto que eu tenho é essa água na caixa, mas não é de preservação, né? É só, na realidade, a embalagem, que não é plástico, né? É incentivar a usar outras embalagens para água. E essa embalagem também ela é reutilizável, né? Porque o plástico você não... Até falam para não reutilizar, que não é bom, não deixar no sol e tal. E essa daqui é incentivado a reutilizar. Né? O que eu falei é que eu estou reflorestando uma área lá em Colina, que era de eucalipto, para tentar reativar uma nascente de água, porque a nascente secou depois que eu plantei eucalipto. E agora eu quero ver se eu consigo, né? Eu plantei no todo, são 4 alqueires, né? No entorno dessa nascente, e exatamente pertinho do entorno também água, do jeito que o Ernest ensinou, tal, com plantas que crescem mais rápido, outras crescem mais devagar, no meio tem várias leguminosas no meio para ajudar esse crescimento, tal. Então tem todo um processo para conseguir recapturar, né, refazer essa nascente. Legal. Mas não tem nenhum projeto específico ainda de água, mas se você tiver algum, eu tenho interesse sim, porque começou lá atrás, a primeira empresa que eu investi foi essa, Cós de Água, né? Eu falei para todos os meus amigos, eu quero investir em água, né? Porque todo mundo fala, não, a água vai valer mais que ouro, vai valer mais que petróleo, já está valendo, né? Sim. Então, eu quero investir em água mesmo, tenho interesse. Inclusive, eu estou tentando comprar áreas até lá em Santa Catarina, com nascentes de água e etc., para que, se tudo der errado no mundo, eu vou ter alguma coisa para beber e para dar para as pessoas. Com certeza. Então, esse é o que você falou também de diminuição do tempo de crescimento das árvores, né? Você citou aí o ipê, o eucalipto e tal. Essa é uma tecnologia que vem avançando rapidamente. Eu não sabia que tinha essa possibilidade de cortar caminho. Então, do eucalipto, o Brasil é o grande protagonista nessa tecnologia, né? O eucalipto, não sei se você sabe, mas ele vem da Austrália, ele não é brasileiro, né? Eles trouxeram da Austrália e aqui desenvolveram essa tecnologia. Hoje o Brasil é o maior produtor de eucalipto do mundo e o maior produtor de papel de... Celulose. Como é que chama? É de celulose, mas é de... Esqueci o nome, mas é no seu... Celulose de fibra curta. Fibra curta, né? Porque a fibra longa lá na Europa é com outros tipos de árvores, né? Nós somos o grande produtor, mas nós desenvolvemos essa tecnologia que, quando o eucalipto chegou aqui, demorava 12 anos para poder ser cortado. Hoje, em 6 anos, você já corta. A Suzano já consegue cortar os eucaliptos dela em 6 anos. Então, o que eu falei, e até o Guilherme nos ajudou aqui, eu vou falar até com a Vale para entender essa tecnologia, mas é trazer essa tecnologia para outros tipos de árvore, né? Trazer para o ipê, para o
jacarandá, para outros tipos de árvore, para daí, quando a gente for reflorestar mais rapidamente, né? Uhum. Você imagina, em 8 anos eu consegui reflorestar minha área lá, que eu vou demorar 20. Uau, Né? é um shortcut enorme, né? É um shortcut lindo. E Lindo. isso juntando lá com o que a Ruth falou, isso vai ajudar. É claro que essa área de 4 alqueires eu não consigo vender crédito de carbono, tem que ser áreas maiores, porque os projetos são projetos muito caros, né? Mas me ajudaria, se fosse uma área maior, a vender mais carbono, né? Porque Sim. o carbono tem a ver também com a velocidade de crescimento da árvore, né? Quanto mais rápido ela cresce, mais carbono eu estou capturando do ambiente e colocando na terra. Sim. Né? Então, isso também ajudaria no crédito de carbono, ajudaria no crédito de água, né? Isso tudo iria ajudar bastante, mas eu preciso ver lá o projeto da Vale, que eu ainda não conheço esse projeto aí, para te falar depois. Tá. E em termos de payback, Nagliano, o que você imagina aí para os teus negócios? Então, infelizmente, são paybacks longos, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho como base a Expo Money, né? Nos primeiros 3 anos da Expo Money, eu não ganhei 1 centavo, né? Eu não tirei 1 centavo de salário da Expo Money, né? Quando eu fiz. Eu comecei a tirar salário depois do 3º ano e comecei a ganhar dinheiro depois do 7º ano. Uau! Né? E vendi meu negócio com 12 anos, né? Que eu vendi lá para a Geo Eventos. Né? Então, esse foi o ciclo da Expo Money foi esse. Eu imagino que o ciclo vai ser mais ou menos esse. Né? Não imagino nada mais curto que isso. Realmente é bem... E o ciclo da sua corretora foi de 95 anos, né? mas a corretora, eu não sei quando ela começou a ganhar dinheiro mesmo. Isso eu não sei, porque foi meu avô lá atrás, em 1927, que começou, né, a corretora. Eu não sei esse ciclo. Mas, com certeza, é demorado, né? É demorado, não tem jeito. Eu vou fazer uma provocação aqui, não vou me segurar. Ruth, eu senti que você não ficou satisfeita com a resposta do Magliano. Venha mais, Ruth, pergunte. Vai lá, acho que você tem experiências aí, pelo visto, diferentes da que ele está relatando para a gente aqui. Não, talvez sejam pontos de vista mesmo dentro dessa análise, e aí, assim, estou falando como quem lê sobre, não estou de perto investindo no dia a dia, então talvez ele tenha uma realidade muito mais acertada, né, do que a minha percepção aqui. Então, é porque gera as dúvidas, porque é um mercado que você olha sob uma perspectiva e você vê uma série de empresários. A gente até recebeu recentemente uma pessoa aqui, não vou lembrar o nome agora, que falou muito sobre isso. O Edson. Mas numa perspectiva para mim que era mais questionável o modelo, porque, e aí são caminhos diferentes e não vou resistir à comparação. Lá me parecia que eles estavam vendendo o que já estava vendido, né? Então, assim, eu já ganho dinheiro em cima de algo que eu sou obrigado a fazer. Por isso que, para mim, o retorno não era sustentável sob aquela perspectiva. Ou não era real o cuidado, né, de neutralização de carbono. Pelo que o Magliano está falando aqui, se eu entendi corretamente, é uma questão que, até o tempo que leva, né, para ter o retorno, não seria tão interessante e viável. Então, eu acho que o que me fica, né, de residual aqui é que é uma questão... ou você entra com uma intenção talvez não tão positiva sobre a pauta, que é um pouco a questão do que o Edson trouxe, o fazendeiro que já era obrigado a preservar sua terra estava vendendo o carbono de algo que ele já era obrigado a fazer, então, né, para mim tinha essa dualidade, ou você faz da forma correta e vai levar muito tempo para ter esse dinheiro de volta. Então, não sei se tem resposta certa, acho que é só uma questão de entendimento da interpretação. Gosto da tua provocação, eu fiquei com a pulguinha aqui, mas acho que não era uma dúvida sobre o que ele trouxe, mas uma dúvida do cenário geral sobre essa pauta, sabe? Mas, complementando, Ruth, eu acho que é uma coisa importante, né? Em algumas regiões, cada região do Brasil, você é obrigado a preservar um percentual da terra, né? Na época que eu estava lá na Amazônia, era 50%, hoje é 80%. Sobre essa área, você não pode vender crédito de carbono. Sobre a área obrigatória, você não pode vender crédito de carbono, porque é obrigatório. Você só pode vender crédito de carbono naquilo que é acima do obrigatório.
né? Então, se você tem uma área que você preserva 100%, você só pode vender 20% daquela área como crédito de carbono, tá? E isso é uma coisa importante. Então, e por que a gente bate na tecla que tem que ser uma coisa rentável para o cara preservar, né? Porque, senão, ele vai destruir o que é obrigatório, e é isso que acontece hoje, né? Hoje tem muita gente que desmata, e às vezes o que eu vi lá do lado da minha fazenda, lá quando eu tinha no Mato Grosso, era assim, obrigatório é 50%. Mas o que ele fazia? Ele fazia mancomunado com um grileiro, ele ia lá para o grileiro e falava, ó, eu não posso desmatar, mas se você grilar a minha terra, você pode. Porque você já é ilegal, você vai lá e desmata. Aí depois eu vou lá e recompro a terra de você por um valor baixo. E eles faziam isso, né? Então o cara acabava, por exemplo, desmatando 100% da terra dele. Né? Porque ele A minha falava, dualidade estava nesse contexto, né? Porque a proposta que a gente recebeu aqui né, de conhecimento do negócio era isso, era eu vender o crédito de carbono por uma área que eu era obrigada a preservar. Então, aí para mim não faz sentido, eu sou obrigada a fazer isso. não, isso não existe e é ilegal, isso não pode ser feito, tá? Você só pode vender sobre a que você pode desmatar, né? Mas você pode também, aí já também tem discutível, né? Tem vários projetos, por exemplo, né? Se você planta hoje soja do método tradicional e você começa a plantar soja no método de plantio direto, né? Que, ou seja, sem arar a terra, gradear a terra, você planta diretamente na terra sem mexer na terra. Porque quando você mexe na terra, você libera carbono, né? Toda vez que você mexe alguma coisa na terra, você libera carbono. Então, o que eles estão falando na soja? Se você parar de fazer isso e plantar diretamente, você está parando de liberar carbono. Então, você merece emitir crédito de carbono sobre isso também, né? Então, tem um monte de gente pensando nas diversas formas de emitir crédito de carbono, sem ser o preservar também, né? Em outras formas. E aí também é discutível, Ruth, né? Porra, será que o cara merece crédito de carbono só porque ele está plantando plantio direto? O plantio direto deve ser obrigatório fazer plantio direto, não mais gradear a terra, arar a terra. Então, e a gente vai. Mas, como eu disse, não está todo regulamentado esse setor, nem no Brasil, nem no mundo, né? Então, a gente precisa ajudar a regulamentar, e a gente está ajudando, né? A gente está ajudando a discutir isso, mas vai demorar, é uma coisa que vai demorar, né? Vai depender dos próximos presidentes, governadores do Brasil e do mundo para discutir isso. Infelizmente, com essa guerra, deu tudo uma parada, né? Porque a Europa, que estava pensando muito nisso, agora só está pensando em sobreviver por causa do carvão, né? Eles precisam do carvão agora para sobreviver e não congelar no inverno, né? Porque a Rússia acabou lá está acabando com o gás que manda para a Europa, então isso deu uma parada também de discussão. E é uma preocupação nossa, porque há uns 20 anos atrás estava todo mundo discutindo o crédito de carbono, como está agora, e parou, né? E não se discutiu mais por 20 anos, então voltou a se discutir agora recentemente, né? Essa é uma preocupação grande que a gente tem, e a gente não pode, eu acho que todos nós aí temos essa função de não deixar isso acabar. Vamos discutir, né? Não pode deixar acabar, porque mesmo nas horas de perrengue, como estamos passando agora, por exemplo, a Europa. Ruth, eu compartilho com a sua dúvida da dualidade do projeto do Edson, da Bioma, né? Mas ele não vende crédito de carbono, ele vende um marketing, vamos chamar assim. Ele vende um selo, né, que dá ao produtor, uma empresa que queira pagar, sei lá, acho que é $500 por hectare por ano, para garantir que uma área de preservação está sendo de fato preservada, né? Eu também acho muito questionável esse posicionamento, né? E eu acho difícil, inclusive, dele ser rentabilizado, né? Porque, nesse caso, eles não estão vendendo crédito de carbono, eles estão vendendo só o marketing, só um selo, né? Não sei se isso economicamente, se esse motor econômico
ele se sustenta ao longo do tempo, né? Mas eu já tinha questionado o Edson isso muitas vezes antes de ele apresentar aqui, inclusive, né? Então, mas eu compartilho da sua dualidade de que que valor tem você preservar o que é a sua estrita obrigação, né? Então, mas é uma nova forma de monetização que ele estava propondo, que não tinha nada a ver com o crédito carbono. Mas eu também não conhecia essa regra aí de que você não pode vender crédito carbono de área obrigatória, de preservação obrigatória. Para mim, isso é uma novidade, Mariano. O duro é todo mundo respeitar a regra, né? Que a maioria, você vai lá no interior do Amazonas, no Pará. No Pará é o grande estado que o pessoal desmata muito mais do que pode, né? E é um problema mesmo, porque a gente não tem, né? Não tem pessoas para ir olhar, não tem... Infelizmente, a gente não precisa, primeiro, os governos terem interesse, né, nisso, e segundo, ter gente para fiscalizar. Você imagina o cara fiscalizar no meio do Amazonas? Não vai, esquece. Por isso que tem Mas satélite. hoje já existem ferramentas, inclusive eu quero te aproximar tem uma reunião, acho que hoje ou amanhã, com um amigo meu que está numa startup aí também que faz muito mapeamento, é a tecnologia, e ele cruza não sei quantas bases de dados, tal, para gerar informação e tecnologia. Acho que isso é uma coisa bem interessante para você, porque você vai na raiz do problema, né? Você vai na informação. E você também está trabalhando isso com a educação, né? Então, caramba, olha só, você tem a Expo Money aí, a empresa que você vendeu, mas você também estava em 1980, era isso? Não, no ano 2000, que tinha 80 mil investidores, né? E o negócio foi para 5 milhões, você contribuindo com isso, nesse ecossistema, né? Através da educação, né? Da educação financeira, no caso, né? Agora você vai falar de educação ambiental, de educação de preservação, né? De regeneração. É bem legal. E eu acho que é um caminho longo mesmo, né? Esse é um payback, como falou o Eduardo, perguntou o Eduardo, que eu acho que ele é longo, né? Tem que ter um motor econômico que viabilize cada um desses projetos, porque senão o investimento é muito grande por muito tempo, né? Então, o investidor ele topa, né? Um determinado payback, mas tem que ter o payback, né? Tem que ter o retorno num prazo aceitável, né? Tem que ser competitivo com as outras alternativas de investimento. A mesma coisa do uso da terra, né? Eu tenho que dar uma rentabilidade para a terra, né? Seja de que forma for, né? E eu tenho sempre o custo de oportunidade, né? Se eu planto soja, se eu ponho gado, o que eu faço ali? Eu planto árvore, né? Para poder... Então, isso é bem interessante, aí, bem relevante. Ultimamente está se querendo terra para plantar energia, né? É o cara que vai ter terra para placa solar ou para turbina eólica. Então, isso é mais uma concorrência aí. Mas a turbina eólica, ela convive melhor com outra exploração do solo, né? A placa solar não, né? Ela ocupa um espaço, né? Só que a turbina eólica é muito mais cara Sim. do que a fazenda solar, né? Esse que é o grande problema da tecnologia eólica. Eu deixei aí uma reportagem também que encontrei de um estudo de crescimento de árvores, e você também tem um estudo interessante com a Embrapa, tá? É outra entidade que você pode procurar. Eles já são eles já trabalham com aceleração de crescimento de mangueiras, mangueira é de manga mesmo, tá? E outras árvores agrícolas. Então, também é uma boa parceria que você pode procurar para verificar o que eles têm de estudo para aceleração de crescimento. Como é que a gente chama? Desculpa, Guilherme. Como é que a gente chama essa tecnologia
de crescimento Eu não achei nenhum árvores. nome específico, não, cara. Eu também não sei nenhum nome específico, mas eu acho podemos loucura, chamar né? assim de crescimento. Eu acho que é genética, né? É. Acho que é pela genética que se faz isso, né? Não, tem algumas técnicas que envolvem, inclusive, a maneira de você podar a árvore, entendeu? Não é simplesmente uma ação genética. A parte genética, eu acho que à medida que você consegue desenvolver uma espécie que dura mais, ele faz lá tipo um enxerto ou cultiva de uma forma específica aquela semente, né? Mas eu não encontrei nenhum nome assim pesquisando. Eu acho que são duas coisas interessantes, né? A questão da água, você está totalmente certo, né? Eu acho que já se falava há 10 anos atrás, se você quer investir em alguma coisa, investe em água. E a melhor maneira de você investir em água é hoje você fazer reflorestamento. Se você consegue dar um motor econômico a essa água, né, que já não é tão difícil assim, eu acho que você pode criar um fundo de proteção à água, de distribuição de água, que essa água pode ser distribuída ou, de alguma forma, remunerar as pessoas. Uma pergunta, Magliano, você falou que você plantou lá eucalipto e a sua nascente, o seu rio diminuiu. Eu não entendi essa relação. O que tem uma com a outra? Então, infelizmente, o eucalipto, fala-se pouco, e quando se fala as empresas que plantam eucalipto, o Suzano, Klabin, essas empresas, tentam falar que é mentira isso, mas o eucalipto ele chupa muito a água do solo e muito profundo, ele tem uma raiz muito profunda, né? Então, secou mesmo. Nessa área de 4 alqueires que eu te falei, secou a nascente, né, totalmente. Né? Para dar um exemplo que confirma isso, o Parque do Ibirapuera foi feito e plantado com eucalipto, porque ali era um charque, né? Era um lugar super alagado. Então, o eucalipto ele tem essa função de secar mesmo, né? Então... Não, e tem uma cidade no Mato Grosso do Sul que chama Três Lagoas, né? Do lado dessa cidade, planta-se muito eucalipto, que tem as fábricas lá da Suzano e da Eldorado. Não existem mais Três Lagoas na cidade de Três Lagoas, né? As lagoas secaram. Infelizmente, as lagoas secaram. Tem uma lagoa das Três Lagoas. E é uma judiação, né? Porque... E lá só tem eucalipto, né? Se for para lá viajar, você vai eucalipto... Tem mais de 150 quilômetros de eucalipto, assim, vai embora. Então, pessoal, eu preciso ir. Tchau, Ana. Prazer em vê-la bem, viu? Bom te ver de volta. Não, bom voltar também. Deixa eu só me apresentar para o Magliano. Eu sou Ana Carolina, eu trabalho no mercado de seguros. Seguro agro, rural, está super desenvolvido, é uma coisa para investimento e longo prazo. É bom você olhar assim, para os seus projetos, vale a pena. Tem muita coisa, muita tecnologia investida. Não, obrigado, gente, Ana. Muito bom estar com vocês de volta. Muito bom te ver, Ana. Até a próxima. Tchau. Se cuide. Sempre. E vocês iam perguntar alguma coisa mais do eucalipto? Eu ia falar, o eucalipto, então, nesse sentido, Mariano, parece ser nocivo à nossa existência. Ele é nocivo e ele não é nem daqui, né? Ele veio da Austrália, né? E a Austrália é um lugar seco, né? Só tem deserto lá. Como é que ele conseguiu se desenvolver lá? Não sei também, não sei. Essa parte eu não sei. Mágica. Mas é uma pena mesmo. Assim, por outro lado, nós somos o maior produtor de celulose de fibra curta do mundo, né? A gente vende papel para o mundo inteiro. Mas é um problema, né? Porque a gente está vendendo papel para o mundo inteiro. A gente está vendendo água para o mundo inteiro, né? Papel, no fundo, é água, né? Que a gente está vendendo para o mundo inteiro. E está secando aqui, com os rios, as nascentes. É por isso que esse pessoal da banana aí é um pessoal interessante para você conhecer, Magliano. Se o Fernando puder fazer a conexão, porque justamente uma ressignificação, se você consegue produzir algo de maneira menos agressiva, e o eucalipto realmente ele não consorcia com ninguém, né? Inclusive com ele mesmo. Tem que ter um afastamento entre árvores para que elas não se mutuamente ataquem.
E se você consegue trabalhar com banana, papéis feitos de outros produtos que possam ganhar volume comercial, você já está ajudando bastante, né, a você diminuir essa situação do eucalipto, né? Fazer campanha É. contra o eucalipto não é o caso, né? Ainda não dá. Não, é impossível, tem porque substituto, né? o grande negócio do eucalipto é justamente essa diminuição que a tecnologia proporcionou para a poda dele, cara. Entendeu? A árvore fica produtiva e se valora muito rápido. Eu tenho um caso na família de minha esposa, minha falecida esposa, é o mesmo caso que você. Eles têm uma fazenda em Mato Grosso do Sul, no interior, que era banhada pelo Rio Garimpo. O Rio Garimpo secou. Uau! Entendeu? A E fazenda que não tinha foi por água poluição. abundante, tinha cachoeira e tudo, a fazenda hoje está seca, ela está vivendo de lençol freático. Toda a região está construindo poço artesiano para poder dar água para si e para o gado. Esse lençol freático que iria durar aí 50 anos já vai acabar em 20 pelo volume de utilização. O lençol freático aqui do Guarani já está diminuindo, né? Pois Isso é. eu estou sentindo lá em Colina, inclusive, eu tenho um poço lá e eu já percebi que ele está. Por isso que eu falo, a questão do Ernest, você falou, não, é muito difícil porque não escala, mas a escala é dada pela pesquisa. Se houver investimento em pesquisa, você aumenta a tua escala, entendeu? E eu acho que hoje, se você consegue traçar uma linha de investimento em que a pessoa entenda que água vai ser um bem no futuro muito escasso e que vai valer, eu acho que se convence pessoas, né? Porque até mesmo a Coca-Cola, as grandes envasadoras consomem água até dizer chega, né? Entendeu? É verdade. Então, é uma maneira de você ter água aí para a própria indústria de refrigerante e bebidas. Então, eu acho que a ideia de você trabalhar mais a fundo esse reflorestamento, pegando terrenos, trazendo e plantando água, como falo e buscando Embrapa, Vale e essa faculdade aí que está nessa reportagem que eu coloquei em seguida, se conseguir desenvolver algo que a pesquisa consiga ser sustentada, eu acho que a gente consegue se fazer algo interessante.